Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar de mais um episódio de Chaves. Pois é, porque desta vez um astro caiu na vila. É sim, e o astro é nada mais, nada menos do que o ator Héctor Bonilha. Pois é, tudo começa aí quando a Dona Florinda está admirando o astro através aí de uma telenovela. E então, de repente, o ator entra na vila, que no momento, se encontra vazia. Mas, no que ele está no pátio, chega Chaves e pergunta para ele se ele não o conhece, pois ele é muito parecido com o amigo dele. E ele diz, acho que sim, você também me parece muito familiar. E os dois começam a conversar. E ele conta que entrou na vila, pois o seu carro quebrou ali na porta e ele precisa de um macaco para trocar o pneu. Nisso que ele está conversando com Chaves, a bruxa do 71 sai de sua casa e, ao deparar-se com Héctor Bonilha, entra em êxtase. A mesma pede um autógrafo e, quando o galã dá o autógrafo para a mesma e em seguida lhe dá um beijo no rosto, a mesma desmaia e cai para trás. Nisso, o seu Madruga sai de casa para ver o que aconteceu e, quando está socorrendo Dona Florinda, percebe que quem está com ela é nada mais, nada menos do que o Héctor Bonilha. E diz, olha, você não é o Héctor Bonilha, aquele ator? Aí ele diz, é ele mesmo. E então, os mesmos começam a conversar e o Héctor diz que precisa de um macaco para trocar o pneu do seu carro. E ele diz que não tem, mas sabe quem tem e vai ver se consegue. E o deixa esperando na sua casa. E quando Chiquinha entra, que vê o ator, também entra em histeria e começa a pular, a saltar e sai de carreira para fora. E nisso dá de cara com Chaves. E ela diz, você nem sabe quem está na minha casa. Me belisca para ver se eu estou acordada. E então Chaves a belisca. E no que ele a belisca, ela dá um grito e depois diz, sim, eu estou acordada. É o Héctor Bonilha, sim, que está na minha casa. E ela volta novamente para dentro de casa. E começa, a conversar aí com o ator. E os mesmos conversam, e ela fica radiante, em ver o ator ali na sua residência. Nesse meio tempo, ela conversa, joga charme e tudo mais. Só que ele diz, o seu pai está demorando aí demais, para voltar com o macaco que ele foi procurar para mim. Ela diz, ele deve estar voltando. Nisso, ele resolve, então, levantar-se e ir atrás, do seu Madruga, para saber o que de fato está acontecendo. Mas, quando o mesmo sai no pátio, à procura do seu Madruga, ele dá de cara, claro, com a Dona Florinda. Ele dá de cara com os meninos. Nisso, Dona Clotilde bate na porta da Dona Florinda para dizer, a senhora nem sabe com quem eu estive falando agora há pouco. Ela disse, deve ser com o diabo. Ela, o quê? Ela, não, você nem sabe quem está aqui na vila. E ela diz quem? Ela, o Héctor Bonilha. Ela disse, a senhora deve estar ficando louca, confundindo, Deve ser o seu Ramon ou o seu Madruga, Ela diz, não, é o Héctor Bonilha, sim. Nisso, Dona Florinda não dá muita razão para a mesma. E continua fazendo os seus afazeres. Mas, ao sair de casa, para estender uma roupa, dá de cara com Héctor Bonilha e a mesma também entra em êxtase, pois não acredita no que seus olhos está lhe mostrando.
Então, ele diz o que aconteceu e que está esperando seu Madruga com o macaco para trocar o pneu do carro. Ela diz, enquanto isso, não quer esperar na minha casa tomando uma xícara de café? E o mesmo, é claro, aceita. E nisso que ele vai para a casa da mesma, né? Tomar aí uma xícara de café. Seu Madruga chega com o macaco e pergunta para Chiquinha, cadê o Hector, cadê o Hector? E sai procurando em todos os cômodos da casa, mas não o acha. E pergunta para Chiquinha para onde ele foi. Nisso, o mesmo já se encontra na casa de Dona Florinda, tomando uma bela xícara de café e a mesma sentada do lado, de vez em quando lhe passando a mão, pois não acredita no que está vendo, e ele não sabe se toma o café ou fica sem graça. Nisso também, o Chaves entra, eufórico, atrás do Hector, para lhe informar que já vigiou seu carro. A cada vez que o mesmo vem, né, ele quer uma moeda de agrado. E começa a procurar por ele, né, e começa a chamar pelo seu nome. É claro, nisso, ele continua na casa de Dona Florinda, tomando café. Quando o mesmo escuta o Chaves, abre a porta e o deixa entrar. E Chaves diz, eu já vigiei seu carro. Ele diz, sim, é para você continuar vigiando. Ele diz, então me dê mais uma moeda. E ele dá mais uma moeda para Chaves, que sai. Antes disso, Dona Florinda diz, não acredito no que estou vendo, me belisca. E Chaves dá um beliscão nela que grita e sai. Nesse momento que ele sai correndo, ele dá de encontro com o professor Girafales, que entrava, né, com seu famoso buquê de flores aí para Dona Florinda. E seu Madruga sai ao mesmo tempo de casa com o macaco e diz, perguntou se ele não viu o Hector Bonilha. Ele disse sim, na novela ontem. E o mesmo diz, não, ele está aqui na nossa vila. Ele diz, Hector Bonilha, aqui na vila? Sim, ele está aqui na vila. Ele diz, o senhor andou bebendo? Ele, claro que não. Então, os mesmos saem aí, né, em direção à casa de Dona Florinda. E ao entrar na casa de Dona Florinda, o professor Girafales encontra aí o Hector Bonilha tomando o café e, claro, né, a Dona Florinda em estado de êxtase. E o mesmo, claro, não gostou nada disso. E, em seguida, né, o Chaves chega e informa a seu Madruga que o Hector está na casa aí da Dona Florinda. E o mesmo diz que já conseguiu um macaco, mas que para isso ele tem que pagar, né? Pois o mesmo foi alugado para ele. E ele diz que tudo que tem é uma simples moeda. Nisso o Chaves entra e leva a moeda. E o mesmo diz, o seu Madruga diz para o mesmo, procure nos outros bolsos para ver se você não encontra mais nada. E o mesmo diz que não tem mais nada. Então Dona Florinda diz, não se preocupe, o professor Girafales faz questão de trocar o pneu para você. E aí o professor Girafales pegou o macaco que ele alugou da mão do seu Madruga e Dona Florinda o mandou trocar o pneu. Enquanto isso, as mulheres da vila, né, foram todas para a casa aí da Dona Florinda se derreter ao redor do Hector. A bruxa do 71 sai de casa com um bolo e ao dar de cara com seu Madruga, ele diz, muito obrigada. Ele disse, mas por que? Se não é para você, é para o Hector. Enquanto isso, Dona Florinda vem com mais uma rodada de café para ela e as meninas, né, ficarem ali ao redor do Hector. Logo em seguida, o professor Girafales entra na vila em frangalhos, depois de ter lutado, claro, para trocar o pneu do carro do Hector Bonilha. E o seu Madruga o aguarda e pega o macaco de volta e vai embora para sua casa. E o pobre do professor Girafales acabou em frangalhos. Depois disso, o Hector Bonilha foi embora e só restou as meninas o admirá-lo através aí da telenovela.
Depois de um tempo, o Hector voltou escondido e deixou aí uma bola de presente no barril para o Chaves. Sim, esse foi um dos episódios mais curtidos e comentados aí do Chaves. Foi um dos astros aí mexicano que mais fez sucesso aqui no Brasil. Hector Bonilla, infelizmente, nos deixou em 2022. O ator foi um astro do cinema e da TV de grande sucesso no México e, com certeza, deixou muita saudade para os seus fãs. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho de notificação e compartilhe os nossos vídeos. E até o próximo, pessoal. Tchau, tchau!